Glória a Deus. Você está feliz por estar aqui nessa noite, amém, querido? Essa noite de festa, essa noite de celebração, essa noite de louvar a Deus por tudo aquilo que Ele fez, mas não somente isso, poder estar alinhado com aquilo que o Senhor já está fazendo, amém? Então Deus já está fazendo algo extraordinário, e eu e você, nós precisamos entender, você que é dessa casa, você que é dessa cidade, precisa entender que aquilo que Deus está fazendo nesse lugar, vai reverberar na sua vida, na sua família, nessa cidade, nas cidades vizinhas, e mais, no nosso estado e no Brasil. Você crê nisso de verdade, amém? Eu quero louvar a Deus, trago um abraço da minha família, minha esposa, a pastora Manu, que não pôde vir, está lá na nossa amada igreja também, na comunidade da família, que é uma igreja que tem o mesmo DNA dessa igreja, amém? Uma igreja que ama, uma igreja que serve, uma igreja que serve a cidade, uma igreja que é relevante aonde Deus a colocou. E eu quero que você entenda que relevância não tem a ver só com tamanho, relevância tem a ver com importância. Tem coisas que talvez são grandes, mas não são importantes, e tem coisas que são importantes. Então, relevância é você poder ser importante onde Deus te colocou, e você é importante para essa igreja é importante para essa cidade, amém, queridos? Nós louvamos a Deus por isso. Ela ficou, minha esposa, lá com minhas duas filhas, Agnes de 4 anos, Lisa que fez 1 ano agora, e trago um abraço também de toda a igreja. Já apresentei no primeiro culto, Marlindo, que está aqui comigo, uma ovelha querida, filho dessa cidade, né? Então, glória a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito. Deus trouxe uma palavra ao meu coração, quero compartilhar com você. Você pode abrir sua Bíblia comigo, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 43. Eu quero ler versículo 18 e 19, junto contigo, nesse tempo extraordinário de infinitamente mais, amém? Quantos já têm mais de 2 anos que estão aqui nessa igreja? Faz assim, levanta a sua mão. Eita, que coisa boa, que coisa extraordinária. Quem está nessa igreja tem 1 ano que você está aqui no último ano. Bastante gente também, glória a Deus. Eu quero dizer para você que tem mais de 2, você que tem menos de 2, que tudo aquilo que Deus fez e está fazendo é maravilhoso, mas aquilo que Ele vai fazer é infinitamente maior, amém? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para essa igreja, para aqueles que o amam, e essa palavra vai falar um pouco sobre isso, e linkar com esse tema maravilhoso de Efésios 3:20, né? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Em Isaías 43, Deus traz uma palavra profética para aquele povo, e essa palavra se estende para mim e para você hoje, através do profeta do Senhor, falando exatamente sobre um novo tempo, sobre aquilo que Ele iria fazer a partir daquele tempo. E Ele diz assim, a partir do versículo 18, eu gostaria que você lesse comigo: esqueçam o que se foi. Você pode dizer isso comigo? Esqueçam o que se foi. Vamos falar mais forte, diga: esqueça o que se foi. Não vivam no passado. Diga: eis que faço uma coisa nova. Ela já está prestes a acontecer. Pergunta essa pessoa mais bonita que está do teu lado, diga assim: você não consegue perceber? Até no deserto eu vou abrir um caminho e colocarei riachos no meio do ermo. Amém? O livro de Isaías, ele é tido como um resumo de toda a Bíblia. Assim como a Bíblia tem 66 livros, o livro de Isaías tem 66 capítulos. Do capítulo 1 ao capítulo 39, nós podemos comparar aquilo que Deus fala na velha aliança, no Velho Testamento. Capítulo 40, 41, 42 e 43 se assemelha àquilo que são as boas novas do Evangelho, nos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você for para o capítulo de número 66 desse livro profético de Isaías, você vai ver que lá nesse capítulo 66 vai falar de uma nova Jerusalém,
assim como no livro de Apocalipse também fala. E eu quero só te contextualizar rapidamente, que assim como Paulo escreve em Éfeso, e o pastor Arlen já falou muito bem no início aqui do culto, para aquele povo, trazendo uma palavra de uma igreja que em primeiro momento teve uma recepção difícil do evangelho, mas que precisavam entender que aquilo que Deus estava fazendo era só o começo daquilo que ele iria fazer. Isaías agora também escreve para um povo que já tinha vivido algo grande, algo extraordinário, o povo escolhido por Deus, o povo que foi tirado do Egito, o povo que foi conduzido pelo deserto, o povo que passou o mar vermelho a pé enxuto, o povo que se defrontou com a terra de Canaã, com a terra prometida, que enfrentou um povo de gigantes, que enfrentou desafios, mas que venceu, um povo que possuiu a terra, mas que por um momento, e também por consequência dos seus atos e dos seus pecados, agora estava passando por um momento difícil, um momento de exílio, um momento onde parece que estava tudo inverno, tudo cinza, onde eles não conseguiam enxergar aquilo que Deus ainda haveria de fazer, e eles então estavam vivendo de glórias passadas, eles estavam vivendo de recordações, de lembranças daquilo que um dia Deus fez. E aí Deus traz essa palavra para o profeta, para trazer para o povo, dizendo assim: ei, aquilo que você enxerga com seus olhos físicos não é tudo aquilo que você pode ver de verdade, não é tudo aquilo que acontece de verdade, porque tudo primeiro acontece primeiro no reino espiritual e depois se materializa no reino físico. E a palavra para o profeta é: esqueçam daquilo que passou, esqueçam o que se foi, pois eu estou fazendo uma coisa nova. E ele traz essa palavra, fazendo aquele povo discernir aquele tempo, aquela estação, e mais do que isso, fazendo aquele povo entender que para viver o novo de Deus, para viver o infinitamente mais de Deus, você não pode querer entrar no novo apegado ao velho, você não pode querer viver uma nova estação se você ainda está preso à estação passada. Eu não sei como tem sido a sua vida, eu não sei como você está vivendo atualmente, eu não sei qual estação da sua vida você está vivendo, porque o sábio Salomão disse que há tempo para todo propósito, a vida é feita de estações, mas eu sei que a Bíblia também diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E Deus tem uma nova estação. Eu quero que você entenda isso, se ainda não entendeu. Quando Deus traz uma palavra ao pastor, e essa palavra é reproduzida para a igreja, não são somente as paredes, não é o som, não é a estrutura da igreja que vai viver uma nova estação, ela também vai, mas a nova estação, infinitamente mais de Deus, começa primeiro dentro de você, na sua casa, na sua família, no meio da sua parentela, na sua empresa, no seu trabalho. Deus tem algo novo que já está acontecendo e que através do que vai acontecer em você e através de você vai impactar o que vai acontecer também nessa cidade. E aí então, o profeta, entendendo isso, ele traz essa palavra. E eu gostaria de rapidamente falar com vocês sobre algumas atitudes, decisões que nós precisamos tomar para viver o infinitamente mais de Deus, para viver algo novo de Deus. Quem quer viver essa nova estação? Quem já está entendendo que Deus está fazendo algo novo e que isso vai impactar a sua vida, isso vai impactar ainda mais a sua casa e a sua família? Amém? Glória a Deus. A primeira coisa está aqui no versículo 18 desse texto, é o seguinte: diz a palavra do Senhor: não vos lembreis das coisas passadas, ou como diz aqui na NVI, esqueçam o que se foi, não vivam do passado, ou seja, não considerem as coisas antigas. Se a gente olhar, o texto está colocando aqui no presente do indicativo, mostra uma ação hoje, uma ação em andamento, aquilo que Deus está fazendo. A primeira coisa para você viver esse infinitamente mais é tirar a sua visão do passado e perceber o que Deus já está fazendo.
Eu quero que você repita comigo, diga: eu preciso tirar a minha visão do passado e perceber aquilo que Deus já está fazendo. Ele já está fazendo algo. Você consegue perceber isso? Sabe qual é o nosso problema? É que a maioria das pessoas, elas vivem em função daquilo que já aconteceu, e não de entender as coisas que ainda vão acontecer. E é impossível você tropeçar ou não tropeçar vivendo dessa maneira. É impossível você querer acessar um novo tempo de Deus, o infinitamente mais de Deus, se você estiver andando para frente e olhando para trás. Vem aqui, meu irmão. Você, eu vi dizendo que você era o mais bonito. Quando eu falei, fala para o mais bonito, olhar para ele. Se é verdade, eu não sei, meus irmãos. Estão dizendo agora, né? Fica aqui, como é seu nome? Bruno. Bruno, tudo bem, Bruno? Pronto, agora você vai ficar e você vai olhar para trás. Olha para trás, Bruno. Bruno, vem aqui onde eu estou, Bruno, olhando para trás. Não, olha para trás, Bruno. Vem aqui, olha para trás, Bruno. Para trás, vem onde eu estou, Bruno. Ele está olhando, gente, ele está assim, ó. Ele está querendo olhar. Pode voltar, Bruno. Vamos aplaudir a vida de Bruno. Gente, não dá para olhar, para andar para frente olhando para trás. E Deus me trouxe aqui essa noite para dizer para você: pare de se lembrar o que passou e comece a se mover para onde eu estou te levando. Pare de querer acessar o novo de Deus, preso a situações, a experiências velhas do passado. É tempo de você parar de tentar andar para frente olhando para trás. Em toda a Bíblia nós vamos ver vários exemplos, e eu poderia citar vários aqui, de pessoas que tentaram acessar o novo, presos ou presas ao velho. O exemplo, um dos mais clássicos, a gente vai ver ainda no livro de Gênesis, a mulher de Ló, lá em Gênesis 19. E a Bíblia vai descrever como essa mulher se tornou uma estátua de sal. Ela morreu, porque ela não entendeu que Deus a estava chamando para viver um novo tempo. Talvez ela até entendeu, mas ela estava presa ao passado, assim como esse povo, o povo de Deus, estava perdendo a capacidade de perceber aquilo que Deus estava fazendo e iria fazer, porque estava preso às coisas do passado. Deus, ele chama Ló, chama a sua família. Em Gênesis capítulo 19, versículo 17, os anjos dão instrução muito claras, instruções ali claríssimas, dizendo: olha, nós vamos fazer algo aqui, vocês precisam sair daqui, para vocês não serem destruídos juntos com esse lugar. Saiam, corram. A palavra é muito clara: não olhe para trás, não pare em lugar nenhum, vá direto para as montanhas, a fim de que vocês não sejam destruídos. Entenda algo: Deus nunca vai te cobrar algo sem primeiro te orientar. Deus nunca vai te cobrar algo que primeiro Ele não tenha te orientado, amém? E aí, aquela família sai, Ló sai, as filhas saem, a mulher sai. Só que Ló obedece, as filhas obedecem, a mulher também até finge que obedece, ela até vai, só que não é a direção das nossas pernas que definem para onde nós estamos indo, é a direção do nosso coração. Ela sai andando para frente, mas o coração dela está preso naquilo que Deus mandou ela deixar. E todas as vezes que você quiser ir para um novo tempo, andar para o infinitamente mais de Deus, preso naquilo que é passado, você vai morrer. Por que essa mulher morre? Essa mulher morre por não deixar muito rapidamente aquilo que Deus queria que ela largasse. Essa mulher, ela morre talvez de saudade. Saudade de quê, pastor? Saudade de algo que não era mais para ela. Escute, você que está aqui nessa igreja, existe um novo tempo de Deus para você, e nesse novo tempo, talvez, Deus vai falar com pessoas aqui, nesse novo tempo, algumas pessoas aqui, você vai ter que começar a andar de vez em quando com pessoas que hoje você anda sempre, e começar a andar sempre com pessoas que você anda de vez em quando. Deus vai trocar as tuas prioridades, Deus vai trocar as tuas mesas, porque a mesa que você senta determina a comida que você come.
E aí aquela mulher, ela vai, mas o coração dela ainda estava naquela cidade. As filhas estavam com ela. Se a família tivesse ficado lá, seria justificável, mas o esposo estava com ela, as filhas estavam com ela, e ela anda para frente olhando para trás. Quando ela olha para trás, ela morre. Pastor, e por que essa mulher morre? Porque não se livrou rapidamente do que Deus mandou ela abandonar. Ei, todas as vezes que a gente não abandona aquilo que Deus já falou que tem que abandonar, a gente corre o risco de morrer. E tem pessoas que entraram aqui e Deus está falando com você. Você precisa abandonar esses hábitos velhos. Você precisa abandonar aquilo que você sabe que não me agrada, se você quer viver o infinitamente mais de Deus. Se você quer caminhar para esse novo tempo, para essa nova estação. Quais os lugares que ainda te prendem? Quais as amizades que ainda te prendem? Talvez sejam casas, bens, ambientes. E Deus ministrava ao meu coração, quando eu estudava esse texto, dizendo assim: existem pessoas que estão lá, que estarão lá, e que tem coisas que você perdeu, que você acha que perdeu, mas na verdade foi livramento de Deus para a sua vida. Ele está tirando algo que é embaraço, empecilho, para te levar para o novo tempo dele. Amém? Essa mulher morreu por querer viver onde Deus não queria que ela vivesse. O povo de Deus estava assim, olhando só para o saudosismo, para o que passou. A vida não é uma relação de saber se proteger. A vida é uma relação de saber obedecer à voz do Senhor. Quantos decidem obedecer à voz do Senhor? Amém, queridos? Então pare de querer viver o novo olhando para trás. Quem coloca a visão nos problemas não consegue focar na promessa de Deus. Existem dois grandes erros ainda sobre esse primeiro ponto, de se esquecer do passado e perceber o que Deus está fazendo, que você não pode cometer. O primeiro erro é você viver preso nas vitórias do passado. Diga assim: eu não posso viver preso nas vitórias do passado. Quantos aqui tem milagres para contar do que Deus já fez na sua vida? Você lembra de onde Deus te tirou e onde Ele te colocou hoje, amém? Você lembra como você era, você que está aí na galeria sem Deus, e aonde Ele tem te levado? Deus já fez algo maravilhoso, mas eu quero dizer para você que tudo aquilo que Ele já fez foi bom. Você precisa ser grato, mas ainda é pouco para aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Ele quer fazer algo infinitamente mais. Ele quer te levar para lugares novos, para viver algo novo. E para você viver algo novo, você vai ter que deixar de fazer algo velho. Você vai ter que se desprender mesmo das vitórias. Perguntei no primeiro culto o seguinte: se a tua vida fosse um filme, qual seria o nome desse filme? Uma Noite no Museu? Meu Passado Me Condena? Ou qualquer outro filme? Muitas vezes, queridos, existem pessoas que estão aqui talvez e dizendo assim: mas como era bom quando a igreja era naquele tempo, como era bom quando acontecia aquilo, como era maravilhoso como aquilo, como era isso. Ei, as vitórias do passado são lugar de referência, não são lugar de residência. O teu passado não pode determinar o teu futuro. Aquilo que passou é referência, mas aquilo que Deus tem para você é muito maior. Aquilo que você vai viver não é nem sombra daquilo que você já viveu. O povo de Deus estava preso às vitórias do passado, às lutas, àquilo que Deus fez. Existem coisas grandes de Deus para serem feitas na sua vida ainda esse ano de 2025. Você crê nisso? Diga amém. Segundo erro, você também não pode viver preso aos erros mesmo, aos problemas do passado. E aquele povo foi um povo que teve vários problemas. Pecaram contra o Senhor em vários momentos. O Senhor deu o templo, eles começaram a adorar outros deuses. O Senhor deu os mandamentos, eles quebraram os mandamentos da lei e fizeram aquilo meras sugestões. O Senhor deu riquezas e eles não souberam valorizar. Mas mesmo diante de todos esses erros, o que o próprio Deus está dizendo para eles é: olha, esqueçam tudo aquilo que se foi, não vivam no passado, porque eu ainda tenho algo novo para fazer na vida de vocês.
Você, querido, talvez errou. Você talvez um dia caiu. Mas eu quero dizer para você que você não é definido pelo seu passado. Você somente foi preparado por ele. Toca no ombro dessa pessoa que está do seu lado e diga assim: meu irmão, o teu passado te preparou. Fala para ele: o teu passado te preparou para viver um futuro que Deus tem para você. Diga: infinitamente maior do que tudo que você pede ou pensa. Quem vive preso no passado não consegue perceber aquilo que Deus está fazendo hoje. Aqueles que só olham para o passado, uma vez disse John Kennedy, com certeza irão perder o futuro. É hora, querido, de você parar de olhar aonde você estava e começar a olhar para onde Deus está te levando nesse novo tempo. Não deixa que o teu passado determine o teu futuro. Pastor, mas eu não posso mudar o passado, é verdade, mas você pode agir no presente e ter um futuro extraordinário em Deus, infinitamente maior. Eu sei que, às vezes, nós temos dificuldade de entender aquilo que Deus já está fazendo. E todas as vezes que você quiser ver algo extraordinário, é só você observar o que Deus já está fazendo. O que o pastor de vocês foi fazer, ele foi em Petrolina ver aquilo que Deus já está fazendo, porque se Deus está fazendo lá, Deus vai fazer aqui também, mas você precisa entender, você precisa ter os olhos abertos, entendendo: olha, se Deus está fazendo lá, o mesmo Deus vai fazer aqui, em Cabrobó também. E por isso você não pode ficar apegado ao passado. Segunda coisa, esteja pronto, esteja aberto para o novo de Deus. Versículo 19, que é o novo de Deus infinitamente mais do que você pede, do que você pensa. Olha o 19, ele diz: vejam, olhem, eu já estou fazendo, ou eu faço uma coisa nova. Isso significa que há novidade de Deus para você, e você precisa perceber, amém? Deus já está fazendo, não é que Ele vai fazer, Ele já está fazendo. A questão é, eu e você estamos percebendo o que Ele já está fazendo? Eu e você podemos dizer assim: Senhor, eu já sei o que o Senhor está fazendo, eu quero me juntar, eu quero ser cooperador, eu quero ser participante daquilo que o Senhor já vai fazer em Cabrobó, através da minha igreja. Você precisa ser participante disso. Vocês não conseguem perceber? Essa é a pergunta do profeta. Olha, eu já estou fazendo, vocês não conseguem perceber, vocês não conseguem entender. Ei, prepare-se para viver o que você nunca viveu em Deus. Agora, para viver o que você nunca viveu, você precisa estar disposto a fazer o que você nunca fez. Porque quanto maior o nível de desafio Deus te levar, maior o nível de milagre você vai viver. Eu assumi o pastoreio da comunidade da família em janeiro, final de janeiro, início de fevereiro de 2022. Há 3 anos estou à frente da igreja. E quando assumi a igreja, nós estávamos naquele mesmo prédio, um prédio extraordinário, estrutura muito boa, de um investimento muito grande, de muito suor, muitas lágrimas, muitos sonhos. Mas já estávamos há mais de 20 anos naquele local. E o Senhor começou a prometer: eu estou fazendo algo novo, eu estou fazendo algo grande. E Ele começou a cumprir, porque aquele que promete cumpre, não por causa de nós, mas mesmo apesar de nós. E Ele começou a cumprir. E um dia as professoras do Kids me chamaram, me colocaram na parede e disseram assim: pastor, não tem condições, as salinhas não estão dando conta, os pais estão voltando para casa porque as crianças não têm onde ficar, a gente precisa fazer alguma coisa. E eu tomei aquele choque. Só que muitas vezes nós nos apegamos a estruturas, é verdade ou não é? Só que todas as vezes que a gente se apega à estrutura, a gente está impedindo aquilo que Deus quer fazer, que é infinitamente mais. E aí eu falei: não, já sei, olhar humano, vou reformar aqui onde é o Kids, vou construir em cima, vou criar mais umas salas, vou fazer assim, vai dar tudo certo. Fiz o projeto, mandei fazer o orçamento. Quando eu fiz, que eu olhei a área, que o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, eu vi: meu Deus, é 6 por meia dúzia, eu estou querendo encaixar aqui dentro de 1.532 metros quadrados, que a gente tinha de construção, aquilo que Deus quer fazer, mas o que Ele quer fazer é infinitamente mais.
E um dia eu comecei a orar: Senhor, me mostra com clareza o que o Senhor quer fazer. E nós íamos passando em um local. E quando eu vi aquele local, eu vi que estava alugando aquele local. E eu falei: vou entrar ali naquele local. Chamei mais um pastor da igreja, fomos lá. Quando eu cheguei lá, perguntei: qual o tamanho dessa área? 10 mil metros quadrados, o tamanho da área de vocês aqui. E aí comecei a andar com a corretora e eu quero ver isso, quero ver aquilo. E ela dizia: aqui era uma distribuidora de alimentos e era assim, assim e tal. E enquanto a gente caminhava, ela perguntava: qual a empresa que vai ser aqui, qual é o ramo? E eu ficava só calado e tal, aquela coisa e não sei o que. E aí daqui a pouco ela começou a apertar: mas o que é que vocês querem fazer aqui? Eu falei para ela assim: aqui vai ser uma grande igreja. E ela olhou com a cara de assustada e disse assim: mas você sabe que aqui o dono está cobrando não sei quanto, né? Falou desse jeito. E quando ela falou o valor, ela pegava toda a entrada do mês da igreja, botava mais 20 mil reais em cima, era o valor. E naquele momento o meu coração tremeu. Mas naquele momento, quando eu fui para casa orar, Deus falou algo comigo. Deus falou assim: meu filho, você não precisa de condição favorável quando você entender que sou eu que te favoreço. Eu quero falar de Deus para a sua vida, essa mesma palavra. Ei, você não precisa de situação favorável, caixa não precisa estar no positivo, a situação não precisa estar, mesmo que alguém diga que não vai dar certo, mesmo que alguém diga que não tem como. Ei, aquilo que Deus vai fazer na sua casa, na sua empresa, na sua vida, nessa igreja, não precisa de condição favorável, se vocês passarem a entender que é Deus que está favorecendo vocês. E ali eu segurei aquela palavra e continuei com aquilo no coração, dizendo: se for de Deus, vai acontecer. E Deus começou a dizer: comunica a visão, traz os pastores no lugar, traz o ministério de intercessão na igreja. E levei toda a intercessão, e aquelas mulheres de oração começaram ali a pisar no chão e dizer: aonde nós pisarmos as plantas dos nossos pés, o Senhor vai nos dar por herança. E eu falei, fui na reunião, chamei meu pai, que é o nosso pastor presidente, fui na reunião. E naquela reunião eu falei: olha, essa é a visão que Deus nos deu, queremos fazer assim. E meu pai na reunião: pastor, tinha quanto na conta? Não tinha nem R$1.000 na conta. Mas meu pai na reunião disse assim: não, vamos fazer esse aluguel de 5 anos e bota o compromisso de compra e venda aí, porque no final, se Deus não nos der um lugar maior, a gente vai comprar esse lugar. Deus nos deu a estratégia e nós tivemos coragem de estar pronto e aberto para o novo de Deus. Queridos, ano passado, para a honra e glória do Senhor, 379 pessoas se converteram naquele lugar. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Ano passado, quase 200 pessoas se batizaram. E a comunidade da família, que era uma igreja que em final de 2023 tinha 300 membros, hoje passa de 800 membros ativos para a honra e glória do Senhor. Por quê, pastor? Porque alguém é bom? Não, porque Deus já está fazendo algo e eu e você precisamos estar prontos, abertos para o novo de Deus. Ele está dizendo: olha, eu já estou fazendo uma coisa nova. Mas para viver o que você nunca viveu, você precisa estar disposto a fazer o que você nunca fez. Ei, escute, é de Deus para a sua vida. Nesse novo tempo de construção, Deus vai te tirar da zona do conforto, da mesmice, e vai te colocar na zona de ação, mesmo que Ele tenha que te colocar na zona do confronto, da mudança, porque existe uma área, existe um lugar nessa igreja que é seu, que Deus não chamou outra pessoa. Deus chamou você para se levantar e dizer: pastor, sou eu, pode contar comigo que eu estou pronto, pode contar comigo que nós vamos possuir essa terra e vai acontecer. Esteja pronto, preparado para o novo de Deus. Todas as vezes que Deus quer fazer algo novo, Ele nos faz parar de fazer algo velho. O povo de Israel aqui tinha uma escolha. A escolha era: ou eles iam ficar olhando para o passado, mastigando os problemas do passado, talvez até olhando para os problemas do presente, ou eles poderiam se concentrar naquilo que Deus já queria fazer
para a vida deles. Pastor, o que era que Deus queria fazer? Está aqui no versículo 19, acompanha comigo. Ele diz assim: vocês não conseguem perceber duas coisas. Até no deserto eu vou abrir um caminho. Você pode dizer isso bem forte? Diga: até no deserto eu vou abrir um caminho e vou colocar rio. Diga: vou colocar rio no meio do ermo. Queridos, duas coisas extraordinárias. Agora dia 10 de março de 2026 nós vamos a primeira caravana, a comunidade da família, para Egito e Israel. E nós vamos passar ali por uma região desértica. E talvez, não sei se você já foi, mas você vai ter oportunidade ainda de ir, em nome de Jesus. Quem quer conhecer Israel aqui, amém? A maior dificuldade de uma região desértica é exatamente construir um caminho permanente. Porque se você já foi, qualquer lugar que tem muita areia, todos os dias o vento vem, bate e muda o local da areia, muda a rota. E muitas vezes o caminho, o lugar que era caminho hoje não é caminho amanhã, porque toda hora tem vento, a areia se move. O que Deus está dizendo para aquele povo é o seguinte: olha, até no deserto, até no lugar que ninguém acha que dá nada, até no lugar que não tem caminho, até no lugar que não tem perspectiva, até no lugar que as pessoas acham que não tem caminho para a prosperidade, caminho para o sucesso, até nesse lugar deserto eu vou construir caminho para que todo mundo possa enxergar e dizer: esse é o caminho que Deus fez. O que Deus está dizendo para esse povo é: até no lugar seco, no lugar ermo, no lugar que não tem nada. Imagina a nossa região aqui sem o Rio São Francisco, como é que seria? Deus está dizendo assim: até no lugar que não tem nada, eu vou estabelecer rios. Rio significa vida, rio significa provisão, rio significa tudo que Deus tem de proteção, tudo aquilo que Deus tem de milagre, tudo aquilo que Deus tem para fazer. Existem rios que Deus vai estabelecer nas áreas da sua vida, onde hoje é sequidão, onde hoje não tem nada, onde talvez seja deserto. Deus estabelecendo caminhos, Deus está estabelecendo caminhos, Deus está instaurando rios. É vida de Deus. Diga assim: é vida de Deus sobre a minha vida. Tem casamentos que estão um deserto. Tem casamento que você olha e diz: não tem caminho, não tem saída. Mas Deus está dizendo hoje para você: ainda há saída, ainda há um caminho de reconciliação, ainda há um caminho de perdão, ainda há um caminho de fazer algo novo na sua casa. Tem pessoas que estão aqui dizendo: Senhor, minha vida financeira está terrível, não tem mais jeito. Ei, Deus vai colocar rio, Deus vai colocar vida naquilo que todo mundo acha que não tem mais jeito, naquilo que as pessoas dizem que está acabado. O Senhor é especialista em fazer algo novo. Agora, está aqui o segredo: ao invés de ficar se lembrando do passado, comece a projetar as conquistas do futuro. Ao invés de ficar só lembrando o que Deus já fez, começa a colocar no papel aquilo que você quer que Deus faça, que Ele vai fazer nos próximos anos. Eu creio que Deus vai fazer algo extraordinário. E muitas pessoas aqui, pastor, vão contar testemunhos. Tem gente que está aqui, que hoje é empregado, e Deus vai te transformar em empresário, para que você possa ser gerador de empregos para essa cidade e para essa região. Você crê nisso? A pergunta é: o que você precisa fazer de novo para Deus, para você viver o novo de Deus, para você viver o infinitamente mais de Deus? Eu quero te convidar a tomar 3 decisões pelo menos essa noite. Dizer assim: Senhor, eu já entendi. Primeira decisão, anota no teu bloco de notas, na tua Bíblia: eu vou fazer isso. Eu não sou contribuinte fiel, eu vou ser contribuinte. Eu ainda não li a Bíblia toda, eu vou ler a Bíblia toda, eu vou conhecer mais a tua palavra, eu vou me colocar disponível para o meu pastor, para a minha igreja. Ei, faz algo diferente para viver algo diferente. A pior coisa, e Albert Einstein falou isso, a definição de insanidade é ficar fazendo sempre as mesmas coisas e querer resultado diferente. Você quer viver algo novo do Senhor, infinitamente mais de Deus, amém? Diga assim: então eu preciso fazer algo diferente do que eu já tenho feito. Vou finalizar. A terceira coisa: ajuste a sua visão para enxergar esse infinitamente mais de Deus. Para de ver o futuro pela lente do teu óculos e começa a ver o futuro do tamanho das possibilidades existentes de Deus para a sua vida. O infinitamente mais. Você já parou para prestar atenção nessa palavra, que talvez pareça até um hipérbole, um exagero, que talvez
né, infinitamente mais, ou seja, algo que é infinito já é algo que ninguém pode ver o fim. Só que Paulo, quando ele escreve para falar aquilo que Deus quer fazer, ele está dizendo assim: olha, o que Deus quer fazer, mesmo que pareça infinito, que é algo que você nem consegue dimensionar, ainda assim é mais do que isso, ainda assim é mais do que o que você pensa, ainda assim é mais do que o que você sonha, ainda assim é mais do que o que você tem orado, é algo maior. Então passe a ver o futuro do tamanho das possibilidades existentes em Deus. Pastor, talvez você esteja dizendo, mas eu ainda não estou vendo. Ok, o importante é que você esteja crendo. E eu falo mais uma vez, as circunstâncias não precisam ser favoráveis se você passar a entender que é Deus que te favorece. Amém? Ele já viu, ele já realizou, já aconteceu. Você precisa crer que vai acontecer de forma material na sua vida. Escute, o que Deus já viu que você ainda se recusa a enxergar? Pergunta para essa pessoa, seja profeta, profetiza de Deus, bate assim nela e diz assim: o que Deus já viu que você ainda se recusa a enxergar? Existem coisas que Deus já está vendo e talvez você ainda está se recusando a enxergar. Deus tem preparado algo extraordinário para você. Você crê nisso? Diga amém. Se coloca de pé nesse momento, eu já vou encerrar. Quarto e último lugar, confie nesse Deus que faz de fato além, infinitamente mais do que pedimos, do que imaginamos. Em Isaías, no contexto anterior, aqui no versículo de número 13, Deus ele fala para aquele povo assim: olha, agindo eu, quem impedirá? Você pode dizer isso? Diga assim: agindo Deus. Não, fala mais forte, diga: agindo Deus, quem impedirá? Não importa qual causa está a sua vida hoje, não importa como você chegou aqui. Talvez você chegou aqui e a sua vida, pastor, minha vida por dentro está um caos, está um desafio. Mas Deus está dizendo para você: eu sou um Deus de amor. Eu sou um Deus que quero te dar uma nova chance. Eu sou um Deus que estou disposto a fazer algo novo. Uma nova estação se inicia. Esse mesmo Deus que fala do novo, Ele também fala que pode fazer algo maior do que aquilo que pedimos ou pensamos. O que você tem pedido a Deus? O que você tem sonhado? Quais os sonhos? Eu queria que você curvasse a sua cabeça nesse momento e você começasse a pensar sobre isso, enquanto o pessoal do Ministério Louvor se prepara para a gente louvar. Comece a pensar. Eu vou finalizar, mas eu quero fazer um ato profético contigo. Comece a pensar nesse momento sobre aquilo que talvez você precisa deixar de fazer, sobre todas as vezes que você olhou para trás, e porque olhou para trás, olhou talvez como Pedro para a circunstância, você acabou olhando para a força do vento, você acabou olhando para o desafio e tirou os olhos de Jesus, talvez olhando para o passado, remoendo erros do passado, vivendo do saudosismo de vitórias do passado. Você tem perdido ou não tem compreendido ainda plenamente aquilo que Deus já quer fazer, aquilo que Ele já está fazendo. Algo que é novo, que é infinitamente maior e melhor. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: não se lembre mais do passado, esqueça o que passou. Não fique preso ao passado, perceba que eu estou fazendo algo novo. Eu queria que você abrisse seus olhos agora. Isso é profético. Se você crê ou se você não crê, vai acontecer do mesmo jeito, amém? Até quem não crê vai ver, para poder acreditar.